teclado e batendo palma, curtindo. Eu pensava, gente, esse povo é muito doido, cara. Eu me sentia um peixe fora d'água, totalmente diferente deles, sabe? Era outra cultura ali, né? Aí uma mulher começou a orar em línguas na minha frente. Eu pensei, gente, o negócio aqui tá internacional, tá chique, né? Falou, baixou alguma coisa aí, né? Caramba, que coisa interessante, né? E quando essa mulher começou a rir, e não parava de rir. Tava tendo um avivamento, sabe, na nossa cidade. Então, apesar de ser uma igreja tradicional, tava tendo um mover muito grande do Espírito Santo naquela época. Foi no ano de 2002. Inclusive, tava tendo no Brasil todo. E eu até tava lendo um livro esses dias do irmão do Thiago Brunet. E ele contando que ele se converteu em 2002 lá na Argentina. Tava tendo um mover lá também. Então foi um derramar de Deus, sabe? Sobre o Brasil. E o que acontece? Essa moça começou a rir, cara. Meus amigos cutucaram. E eu falei, Juninho, você lembra que essa mulher essa semana ela deu uma desafinada no louvor? E você rachou o bico de rir dessa mulher? Agora ela tá rindo você, que Deus revelou pra ela, cara, o seu pecado. Era zoeira, né? Claro. Cara, eu pensei, gente, Deus revela assim as coisas que a gente faz, né? Eu não sabia de nada, né? Aí de repente, cara, a gente já fazia um bom tempo que a gente tava lá só observando. Ninguém orou. Até mesmo tem aquele negócio, ó, eu não vou orar, então vocês também não oram não, sabe? Ninguém, né, cedia. E aí meus amigos cutucaram e eles falaram assim, olha, eles já começaram a servir um pãozinho de queijo, né? Minas é pão de queijo, né? Já começaram a servir um pãozinho de queijo, um bolinho de fubá, vamos pra lá. Tá acabando a vigília mesmo, cara, vamos lá. Espontaneamente, eu virei pra eles e falei assim, vocês querem saber de uma coisa? Deus vai falar comigo agora, cara. Falou pra quem? Eu falei pra eles. Pra eles quem? Pros meus amigos. Ah, é? É. Só que eu assustei comigo mesmo, cara, porque foi muito espontâneo, mas eu acho que... Mas foi não foi arrogante o que você falou, não, foi de acreditar mesmo. Acreditar. Foi assim, algo gerou isso dentro de mim, cara. Sim. Esse desejo. Eu falei, Deus vai falar comigo agora. Eles arregalaram o olho e saíram de fininho. Então tá, fica aí. Eu fiquei lá sozinho, cara. Quando eu fiquei lá sozinho, eu fiquei pensando, gente, o que eu fui falar e agora? Eles vão falar pra todo mundo que eu quero me converter e eu nem sei se eu quero ainda. Calma aí, as coisas tem que ser mais do meu jeito. Não quero que seja forçado. Só sei que de repente meu corpo começou a tremer, cara. Me deu uma tremedeira na perna, nos braços. E tava um calor, não tava frio. Eu pensei, eu tô morrendo. Nossa, eu tô morrendo. Bem que meu primo falou, eu tenho que me arrepender. E me veio esse pensamento. Quando eu pensei nisso, eu coloquei em pé. Eu me coloquei em pé porque eu pensava, nossa, eu acho que eu vou me ajoelhar. E o pessoal já tava tudo chorando, cara. Tava um mover ali, sabe? Deus tava se manifestando mesmo ali. Mas eu pensei, eu não posso me ajoelhar, porque se eu ajoelhar, o que o pessoal vai pensar de mim, né? E eu resisti ali, cara. Na hora que eu resisti, entrou um moço ali na minha frente. Pedrinho, né? Ele era diácono da nossa igreja. Ele abriu a Bíblia e leu uma passagem que os discípulos estavam no barco com Jesus e Jesus dormindo na proa do barco. E veio uma forte tempestade, a água começou a entrar no barco e o barco querendo afundar. E eles clamaram, gritaram, mestre, o senhor não se importa que nós estamos morrendo aqui, quase morrendo? Jesus simplesmente acordou e acalmou a tempestade. E eles ficaram maravilhados, né? Nossa, quem é esse que até o mar obedece e os ventos obedecem? Você acredita que esse cara falou o seguinte, olha, tem um jovem aqui que a sua vida está totalmente tribulada. As coisas não estão dando certo. E ele começou a descrever a minha vida, cara. E ele falou, a sua vida está exatamente como os discípulos. Parece que o barco vai afundar. Pensamento de morte. E começou a falar. Eu pensava, gente, já contaram de mim. Foram mais rápido. Alguém deu nas línguas. Exatamente. Contaram a minha vida para esse cara. E aí o cara começou a falar, entrega sua vida para Jesus. Sua vida vai mudar. E começou... De repente, por fim, eu já estava com o olho fechado e sentindo uma paz, aquela mesma paz que eu tinha sentido, né, há meses atrás, quando Deus tinha falado comigo. E aí, por fim, foi passando um filme na minha cabeça, cara, uma vontade de arrepender. E tudo de errado, sabe, que eu fui fazendo, a minha vida inteira, a primeira vez que eu fumei o beck ali, me veio um arrependimento, cara. E aí eu pensei, nossa, por amor a Deus, eu posso abrir mão do meu passado. De tudo que eu fiz de errado, eu posso abrir mão por amor a Deus. Olha o que Deus fez por mim. Eu já estava ouvindo sobre Jesus. Foi naquele momento que eu falei, Jesus, entra na minha vida. Olha o estado que está a minha vida. Faz o que o Senhor quiser fazer comigo. Em oração ali, não sei quanto tempo durou, mas eu chorava que nem uma criança, cara. Veio uma presença tão forte. Terminou tudo aquilo. Eu saí abraçando o pessoal, cara.
E eu falei, Deus acabou de falar comigo. Deus, eu tava assim, maravilhado. Terminou aquela vigília, eu já tava no céu, cara. Ali, se eu morresse ali, pra mim tanto fez, tanto faz. Eu já tava no céu. Quando a gente tava saindo, cara, foi a primeira vez que eu tive um contato com o sobrenatural, assim, de ver. Porque até então eu tava ouvindo, né? Ouvi a voz de Deus. Sim. Eu vi um bruxo, cara, no meio do mato. Era tipo um senhor. E só eu via, cara. E ele tava agachado, com um chapéuzão, e ninguém via mais. Eu pensei, não é possível. Acho que eu tô pirando, tô ficando doido aqui. Aí eu chamei a filha dessa moça, que era dona do sítio, e eu falei pra ela, você tá vendo um senhor, ele parece um bruxo, um velho ali, né? Ela falou assim, Juninho, expulsa em nome de Jesus. Isso é do diabo, cara. Isso não é de Deus, não. O diabo viu o que Deus fez na sua vida lá, você contou pra todo mundo, Deus falou com você lá, cara. Na hora, eu repreendi, falei, tá amarrado em nome de Jesus. E peguei, virei as costas e fui embora. Cara, nisso que eu fui embora, eu tava assim maravilhado, eu até esqueci aquilo que eu tinha visto. No dia seguinte, eu tava tão cheio de uma paz, cara, eu dormi. Eu nunca tinha dormido como eu dormi naquela noite. Primeira coisa, liguei pro meu primo. Cara, você não vai acreditar, eu tô indo na igreja, pode achar ruim comigo, tô indo na igreja. Tinha falado pra eu tive um encontro com Deus, cara, numa vigília. E comecei a contar tudo que Deus tinha feito e tal. Ele ficou maravilhado, ficou muito feliz. A partir dali, cara, não conseguia segurar mais, cara. Não tinha como esconder. É o que Jesus falou. Vós sois a luz do mundo. Você não pode esconder uma candeia ali debaixo da cama. Você tem que pôr em cima do criado para iluminar toda a casa. Cara, eu não conseguia mais segurar. E aí, quantas vezes meu pai me viu ali na beirada da cama orando. Às vezes me põe, Juninho, vai dormir, cara. Dormia ali mesmo, cara. Aí o pessoal ficou sabendo, né? Na cidade foi um comentário. Inclusive uma professora minha foi encontrar comigo. E ela falou, Juninho, não faz isso, Juninho. Você é um menino tão inteligente. Você foi fraco. Droga, tudo bem, né? Beber, tudo bem. Agora, pô, rezar, tá louco? Pô, cara, você é muito novo, você é criativo, você gosta... E ela era professora de artes, né? Inclusive, encontrei com ela esses dias atrás. E ela falou, Juninho, você tá naquele caminho até hoje? Eu falei, tô, graças a Deus. Só. E aí, o que aconteceu? Meus amigos da escola falaram, isso aí é fogo de palha, isso aí vai passar. Ninguém acreditou, cara. Foi uma... Incomodava. Porque assim, eu fiquei também chato, eu confesso. Fica, né? Porque eu queria que todo mundo experimentasse, cara. Eu queria que eles vivessem o que eu vivi. E eu ficava muito assim, questionando a Deus. Deus, por que só eu? Por que aconteceu só comigo? Por que ninguém acorda pra isso que eu vivi, pra essa realidade? A minha própria irmã, cara, na época, ela falou, Juninho, como é que você deixou seu primo fazer sua cabeça? Sabe? Então, toda a família ficou muito assustada, porque realmente eu era muito ou 8 ou 80, né? E aí eles falaram, Juninho, você era uma ovelha negra da família, agora você ficou uma ovelha muito branquinha, cara, calma aí, leva mais moderado, não seja bitolado. Inclusive, um dia minha mãe me viu, era 6 horas da manhã, eu saindo de casa de fininho. Minha mãe falou, Juninho, onde você vai? Eu falei, mãe, eu vou, antes de ir pra escola, eu tô indo na igreja orar com o pastor. Não é possível. Aí, que é isso? Eles não estavam entendendo, é normal, né? Claro. Pensa, gente, o que esses pastores vão fazer com meu filho? Parece que, será que eles vão roubar meu filho de mim, né? Porque eu só queria ir culto, eu só queria ler a Bíblia, cara. E o que aconteceu? O tempo foi passando e eu pensava, cara, o que Deus tem pra mim? Qual será que é o plano, o chamado que Deus tem pra mim? Ele voltou a falar contigo? Nossa, não, eu ia nas vigílias, cara. Parecia assim, que era tiro e queda. Eu chegava na vigília, vinha alguém conversar comigo. E a pessoa começava a orar comigo, pessoa que nunca tinha me visto. E Deus falava comigo, meu filho, eu te tirei das trevas. Meu filho, eu tenho uma grande obra na sua vida. Tem uma moça da nossa igreja, a Ana Cláudia. Ela começou a orar por mim, eu posso orar por você? E eu ia muito em vigília. Eu pode? Ela começou a orar por mim, ela não parava de chorar. Eu pensei, gente, essa mulher vai ter um troço aqui, o que tá acontecendo? Ela falou assim, meu filho, eu não tô conseguindo enxergar o fim do teu ministério. Eu vejo pessoas do Brasil inteiro, fora do Brasil, sendo alcançadas. Você vai pregar pra muita gente. E eu guardava aquilo no coração, sabe? Mas eu não entendia, como assim vou pregar? E eu era muito tímido. Eu tinha banda de rock, mas eu cantava olhando pro chão, cara. Morrendo de vergonha, sabe? E eu pensava, como eu vou ser um líder? Eu não tô entendendo, vou ser um pastor, vou ser um pregador, sabe? Então, uma vez a gente foi pra Ribeirão Preto e tinha um show do Toque no Altar. Foi um ministério que bombou no Brasil inteiro, né? E eles estavam fazendo lá um congresso. E a gente foi zoando, rindo, né? E aí chegamos mais perto, eu falei, gente,
vamos agora concentrar, porque agora é coisa de Deus, é coisa sagrada. Vamos parar com essas gracinhas. Vamos fazer uma oração aqui. A gente fez uma oração. Deus, o que o senhor tiver que falar com a gente, fala aqui. Ó, sem brincadeira, tinha umas 3.000 pessoas ali no lugar. Foi a conta da gente chegar. O cara lá no microfone. Chegou a pessoa que eu quero falar pra ela o seguinte: olha, tem um jovem aqui, Deus manda te dizer, meu irmão, Deus vai te usar poderosamente. Deus vai fazer uma obra, sabe? Então, eu ficava assim, maravilhado, totalmente grato a Deus, me sentindo assim, nossa, quem sou eu, né? E ao mesmo tempo eu pensava, por que eu? Por que não acontece com os outros? Mas hoje eu vejo que eu tinha uma sede muito grande, cara. E Deus, ele age de acordo com isso, sabe? Quanto mais sede, mais Deus derrama. Então eu não me contentava só com os cultos. Eu queria conhecer a Deus, eu queria ter experiência com Deus. Uma vez eu saí do culto, cara, e eu fui com essa ideia na cabeça: eu quero ver o céu. Eu quero poder. Eu já tinha ouvido tanto testemunho, né? E aí eu cheguei em casa e eu pensei, eu não quero nem dormir na cama, cara. Eu quero sentir o que Jesus sentiu, de não ter um lugar para reclinar na cabeça. Eu vou dormir aqui no chão mesmo. Então eu fiquei muito assim, voltado pra isso, sabe? Quando eu dormi, cara, eu acordei num lugar assim, totalmente escuro. Só que eu senti uma paz, cara, uma presença de Deus, só que não era clarinho, como eu imaginava. E eu pensei, isso aqui é o céu, cara. Só que eu senti uma paz tão forte que eu comecei a sentir tanta presença de Deus que eu pensei, eu não posso continuar nisso aqui, eu não sou digno, eu não sou merecedor, Deus me tira agora. Eu voltei, acordei, sabe? Na hora que eu acordei, meu coração parece que sai pela boca. E durante muito tempo eu não entendi, mas por que era escuro? Era totalmente breu, sabe? Ah, é? E eu não via o chão, não via o céu, não via pra cima, pros lados. Mas a sensação era boa? Só que era uma sensação muito boa. E aí um dia eu vi um pastor, ele é muito conhecido, João alguma coisa. Ele dando uma entrevista pro Lamartine. Inclusive o Lamartine já falou muito comigo sobre ele, que é um cara muito de Deus. Ele faleceu faz uns 2 anos. E ele contou a experiência dele quando ele foi pro céu. Ele estava tendo um infarto e ele foi pro céu. Só que antes dele chegar no céu, ele passava por um ambiente totalmente escuro. Até que o anjo conduziu ele e ele chegou num portal. E a partir daquele portal era o céu. Só que ele foi profundamente. Eu não tive coragem, porque... Alguma coisa te segurou? Você não, eu fiquei com medo, cara. Fiquei com medo. E aí ele contava que lá embaixo era o inferno. Lá embaixo? E os anjos conduziam a gente para a presença de Deus. A parte escura que você tava era o quê? Tipo uma antessala, um lugar... Exatamente. Era como se fosse antes de um portal que entra no céu, sabe? E... Então aquilo eu pensei, nossa, então faz sentido. Porque se eu contar para os outros que era escuro, é que na verdade ainda não era o céu, vamos assim dizer. Era o mundo espiritual. Sei. E Deus estava ali comigo, eu senti na presença de Deus. Mas eu fiquei com muito medo do desconhecido, né? Nunca tinha tido essa experiência. Mas eu era assim, eu queria conhecer mais de Deus, sabe? E eu, como eu tinha banda de rock, quando eu entrei pra igreja, a primeira coisa, todo mundo falou: cara, você vai ministrar louvor. Né? É o dom que Deus te deu. Só que toda vez que eu ministrava louvor, eu me sentia a pior pessoa do mundo, cara. Porque eu achava que eu tinha falado besteira, eu tinha falado heresia, e ninguém tinha gostado. Mas o pessoal falava: cara, Deus te usa mesmo, cara. Deus falou comigo ali e tal. Inclusive tinha um amigo meu que já ficava me esperando, o Renato. Assim que eu terminava de ministrar, ele já estava me esperando, porque já sabia que eu ia ficar me lamentando. E o cara falava: cara, acredita, Deus tá na sua vida, Deus vai te usar e tal. Só que o tempo foi passando e eu comecei a sonhar que eu estava pregando. E aí eu não contava pra ninguém, porque eu pensava, gente, é uma coisa muito fora do comum, muito fora da minha realidade. E eu pregando, sou muito tímido e tal. E aí em 2004, 2 anos depois que eu já havia me convertido, eu comecei com o desejo de orar em línguas. Porque eu achava que esse dom era maravilhoso. Eu pensava, gente, um dia eu fui numa Assembleia de Deus, tinha uma irmãzinha lá, e ela orando em línguas e chorando, sem querer mostrar pros outros, se exibir, sabe? Eu pensava, gente, essa mulher deve estar muito conectada com Deus, né? E quem dera se eu pudesse também receber esse dom de línguas, né? E eu comecei com essa busca, eu com um amigo meu que trabalhava na loja do meu pai, e a gente sempre orava à noite, a gente entrava na caminhonete e ia estendendo as mãos pros lugares, né? E a gente decidiu fazer um jejum, e nós temos um jejum de 3 dias. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, cara. Porque eu não fiquei 3 dias orando. Eu fiquei 3 dias trabalhando, atendendo cliente, sabe?
E jejuando, né? Cara, eu pensei, eu vou pro hospital. No terceiro dia, eu pensava que eu ia passar mal.